Hoje venho fazer um depoimento sobre o meu pronunciamento a respeito da renegociação das dívidas dos estados. Estivemos aqui na semana passada com vários governadores, uma renegociação onde viabilizará os estados da nação. O estado de Goiás, estado que tem a dívida, não é um estado dos que estavam em pior situação. O estado de Goiás estava em 7º lugar nas condições de sua dívida, mas foi extremamente importante essa renegociação para que nosso governador, Marconi Perillo, que entra para o 4º mandato com aprovação ímpar no estado de Goiás, sendo até hoje no Brasil o 2º homem a governar por 4 mandatos praticamente consecutivos. O estado de Goiás ele tem mostrado dia a dia a grandes condições de empresários, de produtores, de empresas indo para o estado e mostrando que não só o estado está no coração do Brasil, mas como oferece condições ímpar para as empresas que têm ido diariamente para aquele estado que nós não vamos dizer mais promissor, o estado que é uma realidade na indústria desse país. Preocupamos pela parte agrícola. Sou um defensor do agronegócio e preocupamos muito pela parte agrícola que não depende exclusivamente do governo do estado. Nós, que o Brasil é autossuficiente no agronegócio, nós dependemos muito do governo federal. E o governo federal ainda não preocupou nesse país para que tivesse um plano agrícola. O que nós temos no governo federal sempre foi um plano de safra. O governo não tem um plano a longo prazo para a agricultura, para a pecuária, para o agronegócio. Nós temos um plano, quando está chegando a safra, como que será o juro, o plantio e a data de pagamento. Precisamos de todos os esforços do governo federal para que ele seja elogiado como foi na votação das dívidas dos estados, da renegociação das dívidas dos estados para a renegociação dos produtores. No governo Fernando Henrique, nós tivemos uma renegociação das dívidas aonde viabilizou toda a agricultura novamente. Mas se pode perguntar, mas se há 12 anos atrás teve uma renegociação, por que hoje outra? Precisamos, porque a indústria nossa de grão é de céu aberto e as regras do governo mudam anualmente e nossas safras são programadas anualmente. Então, hoje, qual é a realidade? Não temos um armazém para grãos. As rodovias estão sendo recuperadas, reconheço isso, que o governo federal tem recuperado as rodovias. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma safra desse país, presidente Paim, em carroceria de caminhão, andando para baixo e para cima, por não ter aonde guardar. Transporta milho para o Nordeste, do Nordeste para o Sul, do Sul para o Centro-Oeste, porque não tenha um lugar para guardar esse milho. O que tem de caminhão e de empresas de transporte ganhando com milho na carroceria, funcionando como armazém, é impressionante. Então, volto aqui falar que nós precisamos urgentemente
que o governo financia os armazéns nas propriedades dos produtores, aonde o produtor terá um custo muito mais baixo, porque ele não terá que levar o milho para o armazém, para secar, para ter a quebra técnica, e aí os grandes armazéns, as grandes multinacionais, as Dung e as ADMs e etc., não controlarão o grão. Me permite uma parte, senador Fleury? O maior prazer, né? Obrigada. Estou aqui ouvindo Vossa Excelência falar sobre Plano Safra e Plano Agrícola. Quero dizer a Vossa Excelência que esse é um tema pelo qual eu tenho também trabalhado muito nessa casa e pude acompanhar muito de perto as iniciativas da presidenta Dilma quando estive na Casa Civil da Presidência da República. Acompanhei e ajudei na formulação dos últimos 2 planos safras, inclusive esse que está em vigor. E eu penso que os avanços que nós tivemos nesses planos e nesses programas foram muito grandes para o país. Se nós não temos um plano agrícola, é verdade, um planejamento de longo prazo, também é verdade que os planos safras há muito tempo vêm sendo aprimorados e vêm cumprindo um papel importante, inclusive para suprir essa lacuna de um plano agrícola. Temos já uma iniciativa da própria presidenta de fazer uma discussão para que esses planos não sejam mais anuais e sim bianuais, para que nós possamos planejar com mais tempo. E, obviamente, são exatamente as medidas que são tomadas nesse plano que têm mudado muito o perfil e o desenvolvimento da agricultura nesse país. Por exemplo, o volume de crédito que é colocado à disposição da agricultura hoje são 156 bilhões de reais para que os agricultores possam financiar as suas safras no custeio. Estou falando isso tanto da agricultura empresarial como da agricultura familiar. Os juros na agricultura empresarial são de 6,5%, quase a metade da taxa Selic. São juros altamente subsidiados pelo orçamento da União. Isso faz com que o produtor possa fazer tanto a aplicação no custeio como investimentos. Aliás, os juros do investimento são mais baratos, 4,5% a 5,5% está no PSI, que é o Plano de Sustentação do Investimento. Hoje a gente não vê uma propriedade sem ter uma colheitadeira de última geração, sem ter equipamentos. Hoje nós melhoramos as nossas condições de produtividade dentro das nossas propriedades, assim também com a agricultura familiar. E Vossa Excelência está falando exatamente do plano de armazenagem. Esse plano foi lançado no último Plano Safra. A presidenta entendeu que deveria financiar os produtores e não apenas os armazéns que não fossem de produtores, não apenas as trades, mas financiar para que os produtores pudessem fazer armazéns dentro de suas propriedades. E hoje nós temos esse financiamento. São 15 anos para pagar, com 3 anos de carência, o juro começou a 3,5%, agora está em 4,5%, é um juro muito baixo, e nós já tivemos, para esse Plano Safra, 5 bilhões de reais disponível. Se eu não me engano, o último dado que eu, pelo menos, tive acesso do Banco do Brasil, é que nós já estávamos com mais de ou quase 3 bilhões à disposição já de contratação dos agricultores, ou seja, que os agricultores já tinham requerido. No meu estado, o estado do Paraná, eu posso dar um testemunho, porque eu tenho acompanhado isso. Inclusive, as cooperativas agrícolas são as que mais estão fazendo armazéns. E também os produtores estão solicitando esse crédito, porque é um crédito barato, com prazo de carência e com 15 anos para pagar. Então, eu não tenho dúvidas que daqui a 2, 3 anos, no máximo, nós teremos outra realidade em termos de armazenagem nesse país. E isso vai complementar um ciclo de investimento em infraestrutura, ou seja, a melhoria das rodovias, muitas que nós fizemos o processo de concessão com pedágios baratos, as ferrovias que estão sendo retomadas, os portos e a armazenagem. Então, queria dizer a Vossa Excelência que as preocupações que Vossa Excelência coloca nesse plenário, todas legítimas e importantes, são preocupações que já estão sendo trabalhadas pelo governo federal, e posso lhe assegurar, são preocupações de primeira ordem na agenda da presidenta. Para mim é muito importante a parte de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência é do Estado dos que mais produz nesse país grão, e tem conhecimento, inclusive familiar, da produtividade, da produção de grão.
Mas a parte, quando eu falo do Banco do Brasil, minha senadora, é porque Vossa Excelência sabe que a partir das dívidas de até R$200 mil foram securitizadas. E hoje, o dinheiro que sobra no Banco do Brasil, nós inclusive tivemos uma audiência semana passada com explicação sobre isso, porque as pessoas até R$200 mil que renegociaram as dívidas, elas não têm mais acesso. Eles ficam alejados ao Banco do Brasil. Eu acho que a safra deveria cobrir a dívida. A safra garantia a dívida. Agora, o que está garantindo é a propriedade, é a hipoteca. Só que, às vezes, a hipoteca, em vários casos, principalmente no Brasil Central, ela é muitas vezes superior. E o normal seria uma vez 1,6, às vezes, da garantia. Então, nós, os produtores de até 200 mil, hoje eles não têm acesso, eles têm que ir para trader, fazer a base de troca. E se a senhora fizer uma comparação nas trade à base de troca, o juro sai acima de 100%. E os grandes produtores, que são nossos representantes, e aqui aproveito para fazer uma denúncia, os grandes produtores, que são nossos representantes classistas, eles todos são grandes produtores. E eles defendem a trade porque é o único jeito deles ter acesso a crédito. Então, nós, pequenos e médio produtores, estão ainda órfãos de defesa. Às vezes temos voz como a da Vossa Excelência, nessa casa, como a minha e como de vários outros senadores que têm conhecimento do agronegócio. Mas tanto a senhora como eu têm certeza que Vossa Excelência tem casos no Paraná de pessoas com dívida de até R$200 mil no início, que não pode hoje acionar o Banco do Brasil para produzir, tem que ir às trades. Mas concordo plenamente, às vezes estou precipitado no reivindicar os armazenamentos, mas a senhora, com mais conhecimento, viveu na Casa Civil, tem toda a autoridade para falar. E isso me deixa muito confortável para dizer ao povo do meu estado, povo de Goiás, que dentro de 2 a 4 anos, dentro desses 4 anos, porque eu acredito na bandeira branca da presidente Dilma, sei que ela vai conversar com o agronegócio, nós teremos armazenamento nas propriedades e um crédito com condições de superar a nossa produção. Muito obrigado pela parte de Vossa Excelência.